Então, hoje a gente já começa o módulo 4.1, né? A gente vai para a última unidade e a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos estatísticos, tá? Então, hoje a gente vai introduzir a bioestatística. Então, o que é bioestatística, né? Então, ela é concluída como a estatística aplicada às ciências da vida. Então, ela vai fornecer para a gente quais são os métodos para coleta, para a gente organizar, analisar e interpretar esses dados, tá? Por exemplo, para que serve todos esses dados? Serve para a gente entender tudo isso, tá? E é por meio dela que a gente consegue quantificar e analisar os dados que foram coletados. A respeito do quê? Da mortalidade, então, assim, o índice, né, de óbitos, de morte, de morbidade, né, que foi o que a gente conversou na semana passada. Então, a morbidade é sobre doenças, né, da incidência de doenças, então, o quanto de números novos de casos de cada doença eles aparecem na população e qual é a eficiência de medicamentos, vacinações e ações de saúde. Então, a gente analisa dessa maneira, né? A gente consegue analisar os dados que foram coletados para saber se eles são eficientes e ter dados para a gente muito importantes, tá? Então, através da bioestatística também que a gente conhece, né, os dados quantitativos. Toda vez que eu falo de aspectos quantitativos, eu estou falando de quantidade, tá? Então, dados numéricos. E eles são resultantes das técnicas de amostragem, registro, apuração e a descrição dos dados que foram calculados, né, os dados que foram coletados, desculpa, cálculo das medidas, formas de apresentação dos dados e das suas interpretações. Então, o que a gente está vendo desde o começo, né? Então, a gente viu lá qual que eram os métodos de estudos, né? Então, a gente aprendeu isso lá no início, do capítulo 1, capítulo 2. Depois, a gente já começou a entender quais são os índices, né? Morbidade, mortalidade. E agora a gente está entendendo um pouquinho mais, então, como que a gente forma essas amostras para depois entender como a gente faz o cálculo delas, tá? Então, o que é amostra? População é o conjunto de elementos, né? Os indivíduos, as pessoas que têm em comum determinada característica, tá? Enquanto a amostra, ela é um subconjunto desses elementos retirados de uma população. Para quê? Para eu obter a informação desejada. Quando eu falo de população, de um modo geral, o que a gente pensa? Todas as pessoas, né? Então, todas as pessoas do mundo são uma população. Quando eu falo de população dentro de um estudo, eu estou dando referência àquilo que eu quero estudar. Por exemplo, a população que tem diabetes mellitus, né? Então, a população que tem diabetes. E aí, quando eu falo de amostra, eu falo que é uma pequena, né? Uma pequena parcela, uma pequena quantidade dessa população que tem diabetes. Por quê? Eu consigo fazer, né, um estudo com todos os pacientes que têm diabetes mellitus é humanamente impossível, né? Eu não consigo fazer um estudo com todo mundo por várias questões. Então, eu vou pegar uma amostra dessa minha população, né? E aí eu consigo, então, caracterizar como se fosse médias, né? Então, eu obtenho dados tirando em base como a população como um todo, tá? Então, na saúde pública, as pesquisas elas vão ser sempre assim. Vão ser sempre observados subconjuntos dos indivíduos, ou seja, amostras. Por quê? Também devido aos custos. Se eu fosse estudar, além de não conseguir, né, fazer realmente a entrevista, o estudo com todo mundo que tem diabetes, ia ficar muito caro. Ia demorar muito, né, para eu ter esses dados, porque eu não conseguia, né, examinar toda a população. E ainda tem as questões éticas, né? Então, tem indivíduos que eles podem ser recusados do estudo, tem inúmeras possibilidades. Então, por isso que a amostra ela é um subconjunto da população que eu vou estudar. Então, aqui entendam como população, né? Ele é um conjunto de elementos que eles vão ter em comum
uma determinada característica. Ou, por exemplo, se eu quero fazer a amostragem de indígenas, qual que é a minha população? São indígenas, né? E a minha amostra vai ser o subconjunto dessa minha população indígena. Se, por exemplo, eu estou falando de pessoas com hipertensão, né? Então, população de hipertensão, então todas as pessoas que têm hipertensão, e a amostra, então, vai ser um subconjunto dos pacientes que têm hipertensão, tá? Então, é um pequeno, é subdivisão. Então, quando eu falo de censo, vocês vão ver muito isso, tá? Em estudos, né? Eles falam sobre censo. O que que significa censo? É o levantamento de dados de toda a população, tá? E variável são os dados investigados ou estudados na pesquisa. Então, as variáveis, elas podem ser, né, quantitativa, que elas são expressas por número, exemplo, peso, estatura, idade, temperatura, pressão arterial, entre outros. Por que que a gente fala que ela é variável, tá? Porque todos os pacientes eles vão ter o mesmo peso, a mesma estatura, a mesma idade, né? O mesmo valor de pressão arterial? Não. Ela pode ser variável, então isso vai acabar mudando de um indivíduo para o outro, tá? E quando eu falo quantitativa, ela expressa por números, tá? Sempre quando eu falo de quantitativa, eu estou fazendo referência à quantidade. E eu tenho também a variável qualitativa. Esses dados eles já vão ser expressos por categorias exclusivas, como por exemplo, sexo. Sexo eu sei que só posso ter dois, masculino e feminino. Grupo sanguíneo. Eu tenho alguns tipos de grupo sanguíneo, certo? A positivo, A negativo, O positivo, O negativo. Então, são dados estabelecidos já, tá? Causa de morte. Todas as causas de morte hoje em dia, né, na sua grande parte, elas são conhecidas. Então, assim, por uma doença pré-existente, por um acidente, né, por uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente consegue fazer uma qualidade, né, como o nome já diz, aspecto qualitativo. Então, eu consigo fazer uma qualificação desse dado, tá? Porque ele sempre vai ser expresso, então, em um tipo de categoria. Quando a gente fala de variável quantitativa, por aí, voltando aqui, quando vou fazer um estudo, eu posso fazer, né, também colunas. Eu posso deixar esses dados em aberto para a pessoa colocar, ou eu posso fazer subcategorias. Por exemplo, idades de 10 a 20, categoria 1, de 21 a 30, categoria 2, né? Mas elas, mesmo assim, mesmo estando nessas categorias, tá? Elas ainda vão estar prestas em números. Já na qualitativa, sempre vou ter que selecionar uma opção. Sexo, feminino, masculino. Grupo sanguíneo, A positivo, O positivo, né? Qual que é esse dado, então, essa variável qualitativa? Existem situações que é impraticável o levantamento total devido ao tamanho da população, como eu falei com vocês, devido ao processo de investigação ou até por questões éticas. Por isso que é sempre melhor trabalhar com amostras, tá? Um exemplo aqui: teste de vacinas, drogas e técnicas cirúrgicas. Elas primeiro são testadas em amostras para depois serem utilizadas amplamente na população. Então, qual foi a notícia muito boa, né, que apareceu na mídia hoje que a gente pode então trazer para esse exemplo aqui? Que uma indústria farmacêutica, né, nos Estados Unidos, então, ela concluiu, né, a fase 1 de um estudo sobre a vacina contra o Covid-19. Então, ela já testou em seres humanos. Só que foi uma pequena quantidade de indivíduos. Então, foi o quê? Uma amostra. Eles pegaram indivíduos, né, aplicaram essa vacina, acompanharam esses indivíduos e a resposta que eles tiveram, né? Que esses indivíduos, então, eles criaram anticorpos, né, contra o Covid-19. Então, né, esse primeiro momento, né, essa pequena amostra, foi o quê? Foi evidenciado que essa vacina, ela realmente é efetiva. Porém, foi um número muito pequeno, né, de pacientes que apresentaram essa resposta e participaram do estudo. E agora é por isso que eles vão para a fase 2.
Então, eles vão aumentar o número de indivíduos. Ainda é uma amostra? Sim, porque quando eu falo de vacina, né, eu posso, querendo ou não, categorizar por grupo de risco, quem é mais suscetível ou não, mas toda a população como um todo, né, ela está suscetível a contrair o Covid-19. Então, tem como eu aplicar a vacina em todo mundo para ver se ela é efetiva ou não? Não tem como, né? Por isso que, então, eu preciso aplicar em pequenas amostras, então, em pequenas partes da população, vejo se realmente ela é efetiva ou não, e aí sim eu disponibilizo para a minha população como um todo, tá? O estudo cuidadoso de uma amostra, ela tem mais valor científico do que de toda a população, tá? Por exemplo, para estudar o efeito do flúor sobre a prevenção de cáries em criança, é melhor eu submeter uma amostra de crianças a exames periódicos minuciosos, ou seja, bem detalhados, do que eu examinar rapidamente toda a população de criança antes e após a aplicação do flúor, porque eu não consigo ter um acompanhamento, né? Ali uma rotina, um exame, uma avaliação bem criteriosa. Eu vou acabar pela quantidade, né? Pelo número excessivo de crianças, eu vou acabar fazendo uma rápida investigação, uma rápida avaliação. Então, é melhor eu pegar um número menor de crianças, estudar, né, avaliar muito bem antes, durante, após a aplicação desse flúor, saber quais foram os benefícios, quais foram os malefícios, né? E aí sim eu ver se ele é efetivo ou não e disponibilizar isso para toda a população, do que eu analisar todas as crianças de uma maneira que eu não vou conseguir ter tão detalhadamente a eficácia desse flúor ou não, certo? Antes de eu ir para a definição de amostra, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui no YouTube. Vocês só me respondam depois se vocês estão escutando ou não o áudio, tá? Caso alguém não esteja escutando, já me dá um hello aí. Um pouquinho, tá carregando. Vamos falar rapidamente sobre população e amostra. Quando a gente fala o termo população, aqui a gente está se referindo sempre a uma população estatística e não a população geográfica. O que significa isso? Significa que a população estatística são aqueles elementos, aqueles objetos, aquelas pessoas que fazem parte do nosso estudo, que são de interesse para o nosso estudo. A população geográfica pode conter elementos que não nos interessam. Então, nem sempre a população estatística vai coincidir com a população geográfica. Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja fazendo uma pesquisa para saber quem que vai ganhar as próximas eleições para presidente da República. Qual que é a população geográfica? A população geográfica são todos os brasileiros. Todos os brasileiros, sem exceção. Só que qual que é a população estatística? São todos os brasileiros que votam. Ou seja, são todos os eleitores. São aquelas pessoas que vão até a urna votar. É claro, aqui, nesta população estatística, a gente naturalmente não vai ter, por exemplo, as pessoas com menos de 16 anos de idade, porque quem tem menos de 16 não pode votar. Então, a população estatística é a população de eleitores
que é bem menor do que a população geográfica que corresponde a todos os brasileiros. Só que seria possível você entrevistar todos os eleitores para fazer a sua pesquisa? Óbvio que não, né? Porque é muita gente, não teria nem como você realizar essa entrevista, como que você iria localizar todos os eleitores. Então, o que se faz dentro da estatística? Você tem a população que te interessa. Como você não tem acesso a todos os eleitores, a todos os elementos dessa população, o que a gente faz é pegar uma parte desta população. Esta parte do todo, tá? Então, normalmente eu falo assim, ó, a parte do todo. O todo é a população. A parte desse todo é o que a gente vai chamar justamente de amostra. Então, eu vou entrevistar uma certa quantidade de pessoas, 100, 200, 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. Essas pessoas entrevistadas fazem parte da minha amostra e a partir desta amostra que a gente vai começar a trabalhar com a estatística descritiva, com a inferência estatística. E esse processo de obtenção dessa amostra é chamado de amostragem. E para a gente realizar um processo de amostragem, a gente vai ter que trabalhar com técnicas de amostragem, que mais para frente a gente vai ver. Voltando aqui. Então, como que eu defino a minha amostra, tá? Então, a gente já viu, né, que o que é, qual a definição, né, de uma amostra. Então, vamos entender agora como que a gente define essa amostra, tá? Então, eles são utilizados processos, critérios e técnicas para esse planejamento amostral. Por quê? A fim de selecionar os elementos, né, que são os indivíduos que vão compor essa amostra. Essa fase ela é muito importante. Para quê? Para que eu assegure para aquele estudo a representatividade. O que significa, né? Essa palavra toda. Eu preciso garantir, então, que a minha amostra ela represente certas particularidades que a população tem, para que os resultados eles sejam generalizados, tá? E aí, como eu faço isso? Conforme a técnica de amostragem, ou seja, a forma que é realizado a seleção de uma amostra da população, tá? Então, eu vou definir a minha amostra de acordo como ela pode ser classificada, tá? Então, eu tenho dois grandes, né, grupos dessa técnica de amostragem, que são as amostras probabilísticas e as amostras não probabilísticas. Então, vamos entender um pouquinho aqui de cada uma. Então, a minha amostra aleatória, casual ou probabilística, como a gente acaba conhecendo bem mais, ela é constituída, então, por unidades retiradas ao acaso da população, tá? Por sorteio. Para isso, toda a população, então, deve ser conhecida e identificada por nome, né, ou uma numeração, ou seja, essa amostra ela não pode ser utilizada quando não tenho como identificar a minha população. Lembrando, gente, aqui que é muito importante, quando eu falo de população em um estudo, eu estou falando da população que eu vou estudar. Pode ser a população do Brasil inteiro? Se meu estudo estiver fazendo referência a isso, sim. Pode ser a minha população só pacientes que têm hipertensão? Se meu estudo estiver dizendo isso, sim. Meu estudo só crianças? Então depende muito do que eu estou estudando, tá? Então, dentro da amostra probabilística, eu vou ter, então, meu subtipo. Tá? Então, primeiro é a amostra aleatória simples. Ela é obtida, então, por meio de sorteio
de uma população constituída por unidades ou elementos homogêneos para a variável que a gente quer estudar, tá? Então, deve-se enumerar toda a lista de indivíduos e depois eu efetuo o sorteio. Então, vamos pensar aqui que eu estou fazendo um estudo, tá? Em crianças de 2 a 4 anos do município de Pirituba, vamos pensar. Então, eu estou fazendo, todas essas minhas crianças, elas são enumeradas, tá? Então, para cada criança eu dou um número. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7. Dou todas aquelas numerações, tá? E aí, depois eu vou fazer o sorteio, por exemplo, de 40 crianças que vão participar do meu estudo, certo? E aí eu faço um sorteio, né? Pego as numerações, posso usar algum aplicativo, posso fazer manual. Então, essas crianças selecionadas, né, elas foram, então, por amostra aleatória simples, tá? Eu também tenho a amostra aleatória estratificada, tá? Ela é usada, então, quando a população é constituída por unidades ou elementos heterogêneos para a variável que se quer estudar. O ideal é que esse tipo de amostra, né, tenha um número proporcional ao tamanho de cada um dos estratos. Então, por exemplo, se no estudo a gente espera encontrar um comportamento diferente entre homens e mulheres, é conveniente eu definir 2 camadas, uma para cada gênero, certo? Se a seleção desses estratos for correta, encontraremos 1. Os homens devem se comportar de forma muito semelhante entre si. 2. As mulheres devem se comportar de forma muito parecida entre si. E 3. Homens e mulheres devem mostrar comportamentos diferentes entre si. Então, quando eu falo estratificado, eu acabo separando esses elementos. Por quê? Nesse caso aqui desse estudo, eu estou estudando homens e mulheres, tá? Então, eu tenho que ver primeiro, né? Eu faço a minha avaliação se esses homens têm comportamento iguais entre eles, e depois eu vou e as mulheres também, e depois eu correlaciono eles para saber se os comportamentos deles são diferentes entre homens e mulheres ou se eles são parecidos, tá? Então, na amostra aleatória estratificada, eu faço, então, essa divisão por elementos heterogêneos, tá? Dependendo da variável que eu quero estudar. Já a amostra por conglomerados, elas vão ser constituídas por unidades retiradas de conglomerados. É um exemplo do quê? De conjunto de unidades agrupadas, qualquer um que seja a razão. Por exemplo, um asilo, ele é um conglomerado de idosos. Uma empresa é um conglomerado de trabalhadores. Escola é um conglomerado de alunos. A gente também tem o por áreas, né, que vão se dividir pela área ocupada pela população, em quarteirões, bairros, subdistritos e domicílios, tá? Nesse tipo de amostra, é necessário que eu tenha acesso a todos os conglomerados. Vamos imaginar que foram selecionados 3 hospitais por uma pesquisa. Neste caso, o pesquisador ele tem que ter acesso aos 3 conglomerados escolhidos, que são os hospitais. Porque se não fosse isso, não é possível realizar esse estudo, tá? Então, eu preciso ter acesso a toda a população desses 3 hospitais, desses 3 conglomerados que eu vou estudar. Esse tipo de amostra ela é usada quando eu não tenho a listagem completa das unidades ou quando a identificação é muito dispendiosa. Então, eu preciso ter acesso a todo o conglomerado daquele estudo que eu vou fazer, daquele determinado local. Já a amostra sistemática, ela é constituída por unidades retiradas da população segundo um sistema pré-estabelecido, tá? Na amostra sistemática, a gente escolhe qualquer unidade amostral. Então, a partir dessa escolha, que a gente, então, vai selecionar as unidades seguintes, de acordo com esse intervalo, tá? Nesse tipo de amostra, eu não preciso conhecer a população, mas eu preciso, né, ter algum tipo de organização. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o estudo de filas,
né, em arquivos, por exemplo, em algo que eu consiga ter os dados ali para mim. Então, vamos pensar, dos arquivos é uma amostra sistemática, tá? Porque ele tem um sistema pré-estabelecido, então eles estão em arquivos. Todos os dados que eu preciso dele estão ali, tá? Então, a partir disso, eu tenho todos os dados e o intervalo estabelecido vai depender do meu estudo. Um exemplo, tá? Suponhamos um marco amostral de 5.000 indivíduos e desejamos obter uma amostra com 100 deles, tá? Em primeiro lugar, a gente divide o marco amostral em 100 fragmentos de 50 indivíduos. Então, a gente vai selecionar um número aleatório, entre 1 e 50, para eu extrair o primeiro indivíduo de forma aleatória, por exemplo, o número 24, tá? Então, eu peguei 5.000 indivíduos, porém, de 5.000 indivíduos dessa minha população, eu retirei só 100 deles, que foi uma amostra. Aí, eu vou dividir em 100 fragmentos de 50 indivíduos. Aí, eu vou selecionar um número aleatório. Aqui, o estudo pegou o número 24. Então, a partir desse indivíduo, do número 24, eu faço intervalos de 50 unidades, tá? Então, eu faço, olha, eu vou pegar o número 24, o número 74, o número do arquivo 124, o número do indivíduo 174, e aí por diante. Eu sempre vou acrescentando 50, tá? Por quê? Aí eu não consigo pegar, né? Eu não preciso pegar aqueles 50 primeiros indivíduos que estão ali naquele arquivo. Eu consigo ter, né, uma generalização, né? A minha amostra, ela consegue ser homogênea, tá? Então, eu tenho 5.000 indivíduos, mas eu só quero 100 deles. Então, por isso que eu faço esse cálculo. Então, eu extraí um número, 24, e a partir disso, eu vou selecionando números com um intervalo de 50 unidades. Porque aí sim, fica uma amostra bem homogênea. Não sei se deu para entender. Vou mostrar alguns exemplos para vocês depois no vídeo. Então, eu tenho, vocês viram, né, os exemplos de amostra probabilística, agora vamos ver a amostra não probabilística. Essa amostra, quando ela é não probabilística, ela vai requerer, né, critérios de inclusão e exclusão, tá? Para quê? Para evitar erros amostrais. Então, dentro da amostra não probabilística, eu tenho a amostra por conveniência, que é o que a gente acaba utilizando bastante em estudos pequenos, tá? Então, ela é constituída pelo número, né, de unidades reunidas na amostra por conveniência do pesquisador, porque isso é mais fácil acesso. Ela é comumente usada pelos profissionais de saúde que realizam estudo em clínica e no hospital que trabalham. Esse tipo de amostra, ele exige muito cuidado. Por quê? Porque essas amostras, elas precisam ser muito bem descritas para eu evitar erros ou resultados tendenciosos. Então, nesse estudo, eu não posso realizar uma generalização, né, para indivíduos com diferentes características dessa população estudada. Esses estudos, então, eles não permitem a comprovação de hipóteses, mas se eles são utilizados para gerar essas hipóteses, tá? Então, por exemplo, em um estudo para estimar a morte por desidratação em um hospital, esses estudos somente vão poder ser generalizados para pacientes internados por desidratação, certo? Então, ó, por exemplo, eu fiz um trabalho, né? Ele foi um estudo e a minha amostra foi por conveniência. Por quê? Eu fiz um estudo em pacientes oncológicos, porém que eram só atendidos no hospital que eu trabalhava e que eles participavam do grupo de acompanhamento. Então, fui eu que escolhi, né, aqueles indivíduos que eles iam participar do estudo que eu estava fazendo, tá? Por isso que eu falo que a minha amostra é por conveniência. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Nesse tipo de amostra. Porque eu não posso escolher, então, aquilo que mais, né? Como a gente costuma falar, por exemplo, o paciente que eu me dou melhor, esse tipo de paciente eu não converso, esse paciente é chato, então eu não quero que ele participe do meu estudo. Então, a gente tem que levar muito em consideração os aspectos éticos. Então, assim, dentro daquele meu estudo, certo?
eu vou considerar, então, os pacientes que eu tenho acesso, mas não aqueles que eu tenho maior afinidade. Minha nossa, quantas pessoas tem nesse... Então, vamos lá. E eu também tenho a amostra por cotas, tá? Então, na amostra por cotas, ela é formada pelas unidades retiradas de uma população, segundo as cotas estabelecidas, tá? Então, esse tipo, ele vai muito se assemelhar à amostra por extrato, né? Mas com a seguinte diferença: na cota, a amostra ela não é realizada de forma aleatória, então ela não é probabilística. O pesquisador, então, ele vai fazer um julgamento, vai selecionar esses indivíduos e depois que ele já selecionar, ele vai confirmar essas características, porque só assim, né, essas pessoas vão poder fazer parte do estudo, tá? Nesse tipo de amostragem, é necessário que eu tenha um conhecimento da população, mas a população não precisa estar identificada. Então, por exemplo, eu não preciso saber o nome desses meus indivíduos e nem estar numeradas, mas eu preciso conhecer minha população de acordo com o estudo que eu vou fazer, tá? Então, um exemplo, um estudo que eu estou fazendo de acordo com a classe social, tá? Então, a minha população, ela é dividida 20% entre classes A e B, 40% corresponde à classe C e 30% à classe D e E. Essa é a minha população total que eu vou estudar. Aí eu vou pegar uma amostra, tá? Nessa minha amostra, que eu peguei aqui, por exemplo, o N é o número desses indivíduos, tá? Então, 90. Eu vou escolher as unidades que vão reproduzir esse perfil populacional. Por quê? Se eu pegar 90 indivíduos de forma aleatória, eu posso ter uma numeração diferente, então uma porcentagem diferente que corresponde àquela população. Então já pensou se todo mundo que eu escolher fazer parte da classe C? Eu não vou conseguir ter no meu estudo ali realmente a forma que eu tenho na minha população como um todo. Então, se a minha população ela faz referência a 20% da classe A e B, eu tenho que escolher, então, a parte, né, 20% ou 20 indivíduos que passam parte da classe A e B. Por isso que eu preciso conhecer a minha população. Então, eu preciso estudar isso previamente. Eu preciso conhecer eles antes, porque eu realmente vou selecionar cada indivíduo de acordo com a classe dele. Eu não preciso saber o nome dele, né? Mas eu preciso saber de que classe ele pertence. Para aí sim, então, ele fazer parte desse meu estudo, tá? Esse é a amostra por cotas. Então, como eu vou determinar o tamanho da minha amostra? O tamanho da amostra ele é determinado, então, em relação ao custo e a possibilidade real de operacionalizar o estudo. O que a gente sabe de como um todo? Que quanto maior, né, o tamanho da amostra, mais relevante é o estudo. Só que ela gera mais custos. Porque já pensou que eu for estudar, sei lá, 400 indivíduos? Quantos questionários eu vou ter que montar? Quantas folhas que eu vou ter que imprimir? Quanto tempo que eu vou demorar para aplicar o questionário nessas 400 pessoas? E depois, para analisar esses dados, tá? Então, a gente precisa saber que quanto maior o número da população, né, o maior o tamanho da minha amostra, maior são os custos, tá? E outra coisa que eu tenho que entender também é uma porcentagem. Então, assim, por exemplo, se é uma doença rara que eu estou estudando, o número da minha população de doença rara, ela é menor. Então, o número da minha amostra também não precisa ser tão grande. Agora, como por exemplo, a eficácia da vacina do Covid-19. Quem é a minha população que precisa da vacina? O mundo todo. Eu consigo saber se ela é efetiva aplicando somente em 8 pessoas? Não. Então, a minha amostra precisa ser realmente maior para ver se ela é realmente efetiva ou não, tá? Então, o tamanho da amostra vai realmente ter relação com o custo e a possibilidade real de a gente conseguir operacionalizar esse estudo. Então, assim, estudos feitos assim, em hospitais pequenos, em universidades pequenas, eles têm amostras menores. Agora, já estudos em países, né, assim, que envolve o Ministério da Saúde, né, a OMS, então, são estudos bem maiores, com populações bem maiores.
Qual é a importância, então, de eu calcular o tamanho da minha amostra, tá? Então, é importante o cálculo do tamanho da amostra, uma vez que a amostra excessivamente grande acabam acarretando desperdício tanto de tempo quanto de dinheiro, enquanto amostras muito pequenas, elas podem levar a resultados não confiáveis. Então, para eu estimar o tamanho da minha amostra, primeiro eu preciso calcular a margem de erro, ou seja, a diferença do valor em que a estatística pode acusar e o verdadeiro valor do parâmetro que eu consigo estimar. Por exemplo, um erro de amostra de 5% indica que o resultado ele pode variar de 5% para mais ou 5% para menos. Então, essa variável depende do tipo do produto ou do negócio, tá? Mas como a gente fala de saúde, quanto menor a margem do erro, melhor. Então, a gente acaba considerando, gente, 5% essa margem de erro mesmo, tá? Que pode variar tanto para mais ou para menos. A gente acaba falando que é um dado, né, de corte que ele é aceitável. Para, por exemplo, outros tipos de estudos que não envolvem a saúde, a gente pode até considerar um valor, uma margem de erro maior, tá? Mas para a saúde, a gente precisa quanto menos ele é melhor, que significa o quê? Que aquela amostra, ela é muito parecida com a população que eu estou estudando. Então, a chance de erro, então a chance de diferença, né, dos meus dados, da minha amostra para a população como um todo é muito pequeno. Já nas pesquisas, como a gente fala, né, dessa margem de erro? Ela é, então, chamado de nível de confiança. Então, sempre no estudo, vocês vão ver lá qual que é a margem de confiança daquele estudo, tá? Então, vocês vão ver que, geralmente, ela é de 95%. Isso significa o quê? Que para realizar outra pesquisa com uma amostra do mesmo tamanho, na mesma data e local, com o mesmo instrumento, há uma probabilidade de 95% que os resultados sejam os mesmos, tá? Então, quer dizer, significa o quê? Que 90, é muito a chance, né? O nível de confiança ele é em 95%. Se eu repetir aquele estudo, a chance vai ser de 95% parecido. Porque aquele estudo foi muito fidedigno, apesar de eu ter utilizada uma amostra da minha população, tá? E a probabilidade, então, de diferença, que é de erro, é somente 5%, tá? Que é muito baixo. E aí, quando eu falo de 5% de chances de erro, o erro, ele vai, então, dar referência a resultados diferentes, tá? Então, os resultados daquele estudo, se eu for fazer ele de novo, então, a margem de erro é somente 5%. Então, os estudos bons que a gente avalia são intervalo de confiança de 95%. Então, se vocês verem algum estudo escrito margem de confiança ou nível de confiança de 95%, significa, então, que é um estudo bom, que a chance de ter diferença, se eu repetir aquele estudo, é somente de 5%. Então, a margem de erro é somente 5%, tá? Antes de passar a atividade, eu quero mostrar outro vídeo para vocês. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Amostragem aleatória simples. Esse tipo de amostragem aqui é um tipo probabilístico. O que significa isso? Significa que todo mundo tem exatamente a mesma chance de ser selecionado, a mesma chance no sentido de probabilidade. Nos tipos de amostragem não probabilística, cada um tinha uma chance diferente. Por exemplo, a gente viu a amostragem acidental, né, que o entrevistador ficava lá no meio da Paulista. Passou perto dele, abordava e tentava fazer a entrevista. Lá, a gente não tinha
duas pessoas, dois indivíduos com a mesma chance de participarem da pesquisa. Um indivíduo que estivesse na Paulista tinha uma chance muito maior de participar da pesquisa do que um indivíduo que estivesse em qualquer outro lugar que não a Avenida Paulista. Aqui não, aqui todo mundo tem que ter a mesma chance de ser selecionado. Então, uma forma muito básica, muito simples, seria essa ideia aqui do bingo, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tivesse 30 pessoas. Aí você atribui números de 1 a 30 para cada uma dessas pessoas. E você quer escolher 5 pessoas. Então, o que você vai fazer para escolher essas 5 pessoas? Você coloca numa roletinha os números de 1 a 30, né, as bolinhas numeradas de 1 até 30, e sorteia 5 bolinhas. E aí, cada pessoa tem exatamente a mesma chance de ser selecionada para fazer parte da pesquisa. É claro, isso daqui não é nada prático, né, porque não é sempre que você vai ter guardado aí uma roletinha de bingo para fazer isso. Então, normalmente o que se utiliza são aquelas tradicionais técnicas do saquinho, né? Você coloca os nomes das pessoas em papeizinhos, coloca dentro de um saco e vai sorteando os papeizinhos. É a mesma ideia do bingo. Porém, existem outras técnicas que são muito mais, vamos dizer, sofisticadas, né? São muito mais práticas, que é a tabela de números aleatórios, o próprio Excel, que todo mundo tem acesso, de modo geral as pessoas já sabem utilizar, e uma calculadora científica. Eu vou falar um pouquinho de como trabalhar com essas 3 coisas aqui no próximo vídeo. Então, se você quiser saber como que se utiliza uma tabela de números aleatórios, ou como que você gera uma tabela de números aleatórios ou valores aleatórios usando o Excel, ou através de uma calculadora científica, assiste o próximo vídeo. Você sabe qual é o erro número 1 que as pessoas cometem quando tentam definir a barriga? Olha, e tem grandes Amostragem por conglomerado. Na amostragem por conglomerado, você tem acesso aos conglomerados, mas não acesso aos indivíduos que pertencem a esses conglomerados. Como assim? Então, vamos pegar o exemplo de uma comunidade. Imagina o seguinte, imagina que a gente tem um mapa visto de cima da nossa comunidade. Então, por exemplo, está aqui a nossa comunidade. E você consegue, a partir de uma foto, por exemplo, de satélite, mapear todas as casas dessa comunidade, tá? Então, vamos fazer aqui de qualquer maneira. Ó. Vamos supor que essas casas estejam divididas desta maneira aqui, tá? Tá aqui, pronto. O que você vai ter que fazer? Primeiramente, você vai, a partir dessa foto de satélite, numerar todas essas casas. Então, por exemplo, de qualquer forma, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa ter uma lógica, nem uma sequência, tá? Não tem aqui nem o certo, nem o errado. 14, 15. Então, na nossa comunidade, a gente tem 15 casas. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a ideia do bingo, aquela ideia de uma amostragem aleatória simples. Então, é como se você fosse fazer um bingo com as bolinhas numeradas de 1 até 15, e vamos supor que você queira obter uma amostra, tá? O tamanho da nossa amostra, o nosso N, seja igual a 4, por exemplo. Então, quero obter uma amostragem de 4 conglomerados. Então, o que você vai fazer? A partir dessas 15 bolinhas, você vai sortear 4. Vamos supor que você sorteou, vamos por aqui, números sorteados. Vamos supor que você sorteou os números 3, 7, 8 e 12. Então, vamos localizar esses números sorteados aqui no nosso mapa. O 3 está aqui, o 7, o 8 e o 12. O que você vai ter que fazer? Você vai se dirigir a cada uma dessas casinhas selecionadas
e vai entrevistar todos os moradores que habitam essa casa, todo mundo. Pode ser que você chegue lá e não tenha ninguém, pode ser que tenha uma pessoa, pode ser que tenha duas, pode ser que tenha 30 pessoas, não importa. Independente da quantidade de pessoas, você vai entrevistar todos os moradores de todas essas casinhas aqui. E, uma vez que você entrevistou todos os moradores, você concluiu o teu processo de amostragem por conglomerado. Ou seja, nesse processo, a gente tem um controle do número de conglomerados, tá? Que, na verdade, são esses valores que eu sorteei. Mas você não tem um controle de quantas pessoas que você vai ter entrevistado após concluir esse processo. Então, o nosso controle é por conglomerado e não por indivíduos entrevistados. Amostragem estratificada. Vocês estão vendo aqui exatamente o mesmo slide que foi apresentado lá atrás para vocês no tipo de amostragem não probabilística, dentro do tipo de amostragem não probabilística, na técnica de amostragem proporcional ou por cotas. Então, se você não assistiu esse vídeo, volta lá, assiste o vídeo e depois você volta aqui para conseguir entender melhor o que a gente está fazendo. O começo é exatamente igual, tá? Tanto no caso da amostragem por cotas ou proporcional, quanto aqui na estratificada. A diferença vai ser a continuação do processo, quer dizer, até essa etapa aqui, até a construção dessa tabelinha, é exatamente igual. Então, rapidamente eu vou revisar o que a gente fez. A gente pegou esses dois valores, somamos para obter o tamanho total da população. Aí você tem que lembrar que lá no enunciado foi pedido 20% da população. Então, o que você vai fazer? Calcular 20% deste total de 48 aqui, que dá 9,6. Como a gente não pode ter uma amostra de tamanho quebrado, a gente arredonda para 10. Este valor aqui está fixado, eu não posso mais mexer. Depois, para cada uma das nossas categorias, e aqui a gente tem duas categorias, sexo masculino e sexo feminino. Essas categorias são chamadas de estratos, estratos com S. Extrato com S é sinônimo de categoria. Para cada um dos estratos, a partir do tamanho total de cada extrato, a gente calcula os 20%, obtendo aqui quantos indivíduos que a gente tem que entrevistar de cada extrato, faz o arredondamento justamente por conta desses valores quebrados aqui. No arredondamento, a gente vai obter 7 e 2. Como 7 mais 2 não dá 10, sendo que este total aqui tem a ver com esse valor calculado, que a gente não podia mais mexer, eu vou ter que fazer o arredondamento manual. Entre esses dois valores, eu vou pegar o maior deles, que no caso é o 7, risca o 7, apaga o 7 e trabalha aqui com 8. Então, você vai entrevistar 2 mulheres e 8 homens. Como que a gente continua o processo? Quer dizer, como que eu vou selecionar essas 2 mulheres e esses 8 homens? A gente vai ter que continuar o processo de maneira probabilística, porque aqui a gente está trabalhando com um tipo de amostragem probabilística. O que significa isso? Significa que todo mundo tem que ter a mesma chance de ser selecionado. No caso anterior, que a gente tinha visto lá por cotas ou amostragem proporcional, era um tipo de amostragem não probabilística. Então, as pessoas tinham chances diferentes de serem escolhidas. Por isso que a gente selecionava esses 8 homens e essas 2 mulheres, utilizando, por exemplo, uma amostragem intencional, né, aquela acidental com o filtro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que realizar 2 bingos, porque eu tenho 2 extratos. Se eu tivesse 5 extratos, seriam 5 bingos. No primeiro bingo, eu vou colocar as bolinhas de 1 até 36. No segundo, eu coloco as bolinhas de 1 até 12. Eu não quero 8 homens. Então, dessas 36 bolinhas, você vai sortear 8 números. E eu queria 2 mulheres, portanto, dessas 12 bolinhas, eu sorteio 2 números. E aí, eu vou ter aqui os 10 indivíduos a serem entrevistados.
mundo é esse que eu tô buscando? Currículos mostram quem você foi. Eu quero mostrar quem eu sou. Amostragem sistemática. A amostragem sistemática, ela é muito útil quando você já tem um cadastro previamente organizado, numerado. É a ideia justamente de um arquivo, tá? Então, imagina a seguinte situação. Você tem um consultório médico, você tem uma clínica médica, você acabou de inaugurar essa clínica. Você não tem nenhum paciente. Aí o primeiro paciente que entra lá, ele vai preencher um cadastro, uma fichinha cadastral. E nessa fichinha cadastral, vamos supor que você tenha um número 001. A segunda pessoa que entra lá vai preencher a fichinha 002. A terceira pessoa preenche a fichinha 003. E assim por diante. Num certo momento, você tem lá 200 fichinhas preenchidas. O importante é o seguinte, não pode existir uma ordenação prévia nessas fichinhas. Ou seja, você não pode falar assim, ó, da ficha 1 até a ficha 15 só tem homem. Da ficha 16 até a ficha 50 só tem criança. Da ficha 51 até a 200 só tem mulher. Aqui, nessa situação que eu acabei de falar, existiria uma organização prévia dessas fichas. E aí, a amostragem sistemática não pode ser executada. Então, se essas fichas forem sendo preenchidas conforme as pessoas vão chegando, quer dizer, vai chegar um homem, vai chegar uma mulher, vai chegar uma criança, depois chega outro homem, chega outra criança de forma completamente aleatória, aí sim você pode trabalhar com amostragem sistemática. Eu vou mostrar agora um exemplo para vocês. É um exemplo bem simples para vocês entenderem como que funciona. Então, imagina o seguinte, a gente tem 20 fichas numeradas, obviamente numeradas de 1 até 20, e eu quero, a partir dessas 20 fichas, obter uma amostra sistemática de tamanho 4. Então, a gente precisa inicialmente, a partir do enunciado, obter duas informações. O tamanho da nossa população, que no caso são essas 20 fichas, e o tamanho da nossa amostra. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu vou pegar o tamanho da minha população, que no caso são essas 20 fichas, e vou dividir pelo tamanho da nossa amostra. Então, quando eu faço essa divisão, eu vou obter o número 5. Por um igual aqui, um igual aqui. O que significa esse 5? Esse 5 vai ser útil para duas coisas. Ele vai ser útil, num primeiro momento, para a gente obter o primeiro elemento da nossa amostra, e depois é aquilo que a gente chama de passo, que nada mais é do que a razão de uma progressão aritmética. Então, vamos começar a trabalhar com esses 5 aqui. A primeira coisa que eu vou fazer com esses 5 é justamente isto aqui, ó. Eu vou obter o primeiro elemento da minha amostra. Quer dizer, eu vou fazer, na verdade, um bingo. Tá? Então, eu vou sortear um número de 1 até 5. Por que até 5? Porque esse 5 aqui corresponde a esse 5 nosso aqui. Eu vou sortear um número de 1 até 5, de forma completamente aleatória. Então, vamos supor que eu sorteio o número 2. Tá? Então, o número 2, a ficha de número 2, já é a primeira ficha, vai conter o nome da primeira pessoa que eu vou ter que entrevistar. Então, tá aqui, ó. Vamos marcar. Ficha número 2. Legal. Só que eu ainda tenho que sortear, né, que selecionar os números das outras 3 fichas, porque não esquece que o tamanho da nossa amostra é 4. Então, eu tenho que ter aqui 4 elementos. Muito bem. Esse número 2, ele veio para cá. Agora, como que eu vou obter o próximo número? Eu vou trabalhar simplesmente com esta ideia aqui, com a ideia do passo. De novo, eu vou ter que trabalhar com esse número 5, é o mesmo número, tá? Só que a ideia do passo é o seguinte, você já não sorteou o número 2? Então, dá um passo, ande mais 5, por que esse mais 5 aqui? Porque é justamente o valor que a gente calculou inicialmente, tá? É justamente esse número aqui, ó. Então, anda mais 5. Então, 2 mais 5, quanto que dá?
Vamos colocar aqui de verdinho. 2 mais 5 dá 7. Ok. Soma 5, dá mais um passo. Anda mais uma vez, quer dizer, 7 mais o nosso passo, que é 5, que de novo é esse número que está aqui. Isso aqui vai dar 12. E por fim, para obter o quarto elemento, soma de novo o passo, que é 5. Então, 12 mais 5, a gente vai obter aqui o último elemento, que é o 17. Então, a nossa amostra vai ter o número 2, o número 7, o número 12 e o número 17. Então, você vai pegar essas 4 pessoas que estão nessas fichas aqui e vai entrevistar essas 4 pessoas. Agora, gente, a gente vai ter uma atividade para entregar, tá? Vocês vão elaborar para mim um resumo com uma das técnicas amostragens existentes, detalhando para mim a indicação e o modo que elas são utilizadas, tá? Então, máximo 15 linhas. Então, vocês vão escolher alguma dessas. Dentro da amostra probabilística, vocês podem escolher a aleatória simples, a aleatória estratificada, a conglomerados ou a sistemática. Dentro da amostra probabilística, vocês podem escolher a por conveniência ou a por cotas. Então, a gente tem 6 opções. Precisa escolher só uma, tá? Então, vocês vão colocar para mim. Por exemplo, a que eu escolhi foi a amostra não probabilística de conveniência, por conveniência. Então, eu vou detalhar a indicação dela e o modo que ela é utilizada. Eu escolhi a amostra probabilística aleatória simples. Então, eu vou detalhar a indicação e o modo que ela é utilizada, tá? Então, vocês vão escolher somente uma dessas. Vocês têm 6 opções. Vão colocar, né? Colocar a referência lá de onde vocês tiraram e vão colocar para mim no AVA, no 4.1. Eu vou disponibilizar lá para vocês colocarem o anexo. Vocês podem escrever diretamente ou vou deixar a opção para vocês anexarem também lá o arquivo de vocês. Fica a critério, tá? Alguém tem alguma dúvida? Sim, não. Não, Pro. Não, certo. Eu vou disponibilizar para vocês, então, para vocês responderem para mim a atividade até sexta-feira, tá? Tá bom. Para o pessoal que tem fundamentos técnicos,